Gigi, tudo bem? Então eu tô aqui para mais um vídeo da nossa maratona de 40 vídeos que vamos gravar antes do Natal. E hoje vamos falar sobre investimentos. Então já dá um like, se inscreve no canal. Quero falar para vocês que a minha vida mudou muito depois que eu aprendi a investir o meu dinheiro. E Paulo, como que você investe o seu dinheiro? Então, eu posso até comentar alguns investimentos que faço e tal, mas não posso recomendar compra, porque existe uma lei, uma regra que você tem que ter você tem que ser um analista credenciado com toda a razão, porque se você vai indicar alguma coisa que vai mexer com o dinheiro das pessoas, obviamente que deva ser regulamentado, tá bem? Mas eu invisto em criptomoedas, invisto em ações principalmente, investi há algum tempo em fundos imobiliários, é o que eu recomendo para quem quer começar no mundo dos investimentos, né? Sair de um CDB, de uma renda fixa, de uma poupança. O primeiro passo é um fundo imobiliário, que ele é um pedacinho de um grande imóvel ou de vários grandes imóveis. Então você recebe um aluguel pertinente à parte que você tem. Por exemplo, existem fundos de 10, 11, 12 reais, existem fundos de 80, de 100, 200, sei lá, determinados valores e fundos. Você recebe uma porcentagem disso. E nós estamos numa época muito boa para fundos imobiliários. Porque quando a renda fixa sobe, automaticamente as pessoas tiram o capital da renda variável, que são ações, são fundos imobiliários, fundos de investimento, e colocam e alocam esse dinheiro na renda fixa. É a hora de fazer as compras, é hora de investir nas ações, nos fundos imobiliários, porque tem uma frase bem legal de Warren Buffett, né? Ao som de violinos. Eu vou colocar a frase aqui embaixo exatamente, mas tecnicamente essa frase diz assim: ao som de violinos, enquanto todo mundo estiver contente, feliz, na euforia, seja um covarde, tenha cuidado. E ao som de canhões, compre ações. Então nós estamos numa época, né, de pandemia, numa época de crises financeiras muito grandes, e é uma época de canhões, então é uma época de acumular capital, comprar cada vez mais, não se preocupar com oscilação, porque o mercado sobe e desce e vai. Imagine que o meu capital caiu de 5% nesse último mês, porque a bolsa está caindo. É uma ótima oportunidade para eu ter uma reserva de investimento, né? Uma parcela do meu dinheiro inteiro esperando essas oportunidades. Então essa é a hora de ir comprar bons ativos, bons pagadores de dividendos, boas empresas que reportam lucro líquido. Se você não sabe, as empresas na bolsa, a cada 3 meses, elas têm que lançar os relatórios de gerenciais, né? Então, se ela vai fazer uma grande aquisição, tem os comunicados mensais, se ela está dando lucro, se ela não está dando lucro. Então você é sócio de grandes empresas e tem acesso às informações se ela está sendo uma empresa lucrativa nesse período de crise ou não. Então, você comprando ações de boas empresas, obviamente que você não vai ter problema algum, no máximo uma diminuição de capital, caindo um pouquinho o valor total que você vai ter em caixa, né, ali nos investimentos. Mas imagine que você queira comprar um tênis e ele está na promoção de Black Friday, que acabou de ocorrer há uns dias atrás. Você compra esse tênis por 20% de desconto, mas esse tênis ele não deixou de ter o valor agregado dele. Se ele custava 200, agora ele custa 160 por conta de uma promoção. Ele simplesmente está mais barato. Então depois de 10, 15 dias ele vai voltar a R$200, que é o preço normal dele. Então isso é muito importante, você aproveitar as grandes oportunidades. E a minha vida mudou da seguinte forma: quando as coisas às vezes apertam financeiramente e você não tem uma outra fonte de renda que não seja o seu emprego, fica difícil porque você pode ter gastos inesperados. Nós, no caso, estávamos construindo a nossa casa e mais algumas outras coisas, investimentos que fizemos, uns equipamentos que eu comprei, porque eu toco, né, como todos sabem, aqui no canal do Música a gente tem muitos vídeos sobre instrumentos, sobre música e tal. Mas eu estava fazendo um investimento e acabou que eu precisava de mais grana para determinadas coisas e até mesmo para minha diversão, para meus passeios, para comprar coisas para nossa família e tal. E eu fui vendo que isso poderia ser suprido por uma outra fonte de renda, se eu tivesse construído uma grande fonte de renda que bancasse todas as minhas despesas ou que bancasse meus luxos, as coisas que eu quero fazer, a minha diversão, minhas roupas e tal.
E foi aí que eu resolvi então começar a conversar com algumas pessoas e falar sobre os investimentos, sobre o que a gente fez para conseguir passar esse tempo, o como que eu consegui desenvolver rendas diferentes, rendas extras, dinheiro que entra todo mês. Foi sendo sócio de ótimas empresas, porque você paga para ser sócio, você não precisa entender de gestão, você não precisa entender de conhecimento, você não precisa ir lá tocar a empresa. Se investe num banco, por exemplo, você não precisa entender nada de bancos, você simplesmente vai lá comprar as ações, né? Claro que não é tão simples assim, porque você tem que analisar os fundamentos e tal. Se não você assina uma dessas research, dessas casas de análise, eles vão te dizer, ó, compra tal ação em tal tempo. Mas enfim, a gente vai outro dia falar mais sobre investimentos, mas o que eu quero te dizer é que quanto antes você começar a investir, antes você vai se aposentar. E se também não tiver um capital para se aposentar só de investimentos, mas eu garanto que o que você paga de INSS, que vem descontado na sua folha, investido ao longo desses mesmos 30, 35 anos, vai te dar um rendimento muito maior, além de você ter um capital muito maior. Tá certo? Então fica a dica, investe, começa com um pouquinho, vai aumentando, vai colocando uns valores maiores e vai reinvestindo esses dividendos, que vai formar a famosa bola de neve que os especialistas falam. A bola de neve nada mais é que o efeito e a força dos juros compostos. Tudo bem? A gente vai entrar mais, é o primeiro vídeo que eu chego a falar de investimentos mesmo no canal e fiquei postergando muito tempo isso e acho que agora é uma hora interessante, até pelos resultados que eu obtive e com os meus investimentos. É hora de começar a compartilhar esse conhecimento e aprender muito mais, que como vocês sabem, todo vídeo que eu faço é para que tenha alguém comentando, alguém com uma ideia diferente, alguém com uma nova perspectiva do assunto que possa vir aqui falar, comentar, a gente tem um debate e tem um crescimento saudável. Tá certo, gente? Fica com Deus, que Deus abençoe e não se esquece, dá um comentário, deixa um comentário aqui, dá um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que quer começar a investir. Me fala aqui embaixo também se você já investe ou não, e que eu acho que nós vamos fazer uma parceria, uma troca de informações muito legal e muito produtiva. Vamos crescer e crescer juntos, como é o intuito desse canal, crescer em sabedoria, crescer em desenvolvimento, em patrimônio, crescer como pessoas principalmente. Tá certo, galera? Forte abraço, fique com Deus e até mais.